E aí galera, tudo bom? Vou falar pra vocês como que tá como que foi esse semestre, né? E faz tempo que eu não trago vídeo pra vocês, mas vamos conversar. Então, gente, eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações e que vocês me sigam lá no Insta, tá? Porque no Instagram eu trago muito conteúdo também atualizado, assim, da faculdade que eu vou postando diariamente. Então, quem quiser acompanhar, pode ir lá no Insta. E também posto coisa de vestibular aí no canal. E é nóis, tá, gente? Depois do evento a gente conversa. Morrendo de frio, gente. Que frio que é esse? Bom, lembra lá que eu falei pra vocês? Eu acho que eu tava no segundo semestre ou primeiro semestre, que eu tava aprendendo a fazer sutura. E eu não tinha nem noção daquilo, mas aquilo vai agregar agora pra mim, né, gente? Pelo menos eu aprendi a fazer ponto simples, ponto contínuo. E agora sim, no sétimo período, a gente vai começar a fazer, de fato, a ter a disciplina de habilidades cirúrgicas. E vai aprender tudo isso daí. Então, depois, mais pra frente, eu trago um vídeo disso pra vocês. O primeiro, assim, eu vou começar com as disciplinas que são modulares, né? Modulares entre aspas, são módulos. Então, sei lá, um mês e uns quebradinhos vai uma, um mês e uns quebradinhos vai outra. E a primeira que eu tive de módulo foi saúde mental e comportamento, que foi uma disciplina de psiquiatria, tá, gente? Meu, é muita coisa que é muito parecido, tem ramificação, etc. Tem uma evolução. Então, assim, isso me deixava muito confuso. Então, eu falei, eu acho que vai ser muito complicado quando eu chegar de fato na disciplina. E não, a disciplina foi bem tranquila. Inclusive, foi a que eu tirei a maior nota nas provas, né? E eu achei bem legal mesmo. Mas não quero ser psiquiatra, tá, gente? Mas eu achei que esse repertório que trouxe a disciplina foi muito bom mesmo, tanto para a vida como para minha prática clínica. E é isso, beleza. Saúde mental, só para quem não entende, né? Por exemplo, a gente tem a tutoria, então a gente tem 5 problemas na tutoria, e esses 5 problemas, eles são bem de boas, assim. Por exemplo, o primeiro eu acho que foi transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O segundo, eu não lembro se foi transtorno bipolar. O terceiro, ai gente, não vou lembrar. Eu acho que foi esquizofrenia. E o quarto, já não lembro, não sei se foi ansiedade, eu acho que foi ansiedade. E o quinto, fechar com chave de ouro, que era depressão. E assim, gostei bastante, muito bom mesmo. Isso na tutoria, mas as disciplinas elas andam meio juntas, né? Então, por exemplo, a gente também na parte do módulo, a gente tem tutoria, a tutoria que eu já falei, a gente tem morfologia. E morfologia, para quem tá chegando agora, né, nesse período, acaba sendo o que a gente vê a parte de farmacologia. Então, farmacologia, a gente viu vários medicamentos, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, vários medicamentos relacionados a transtornos psiquiátricos. Então, a gente viu muita coisa, benzodiazepínico, por exemplo. Então, assim, eu achei que foi um repertório bem interessante que a gente teve e também andou associado com o que a gente estava vendo nas tutorias, etc. Beleza. Além de fármaco no módulo de morfo, né, a gente também tem a parte de anatomia. Então, anatomia, principalmente anatomia de regiões corticais. Então a gente tinha da parte de neuro, tá, gente? Então muita coisa relacionada a neuro, mas que tinha algum envolvimento em alguns transtornos, por exemplo. A patologia, né? É as lâminas com o conteúdo relacionado àquelas lâminas. Uma atrofia do cerebelo, por exemplo, relacionado à questão da atividade do etilismo crônico mesmo, basicamente. Então, assim, você tem lá as imagens específicas e você bate o olho naquela imagem, tem que vir a patologia para você. E é isso, tipo, a prova... Eu, pelo menos nas provas de morfo, que é as que o pessoal mais tem medo, eu fui bem em todas, gente. Todas. Nenhuma delas eu fiquei abaixo de 7. Eu fiquei sempre um pouquinho acima, 7,2, 7,5. A última eu acho que eu tirei 8, alguma coisa. Então, assim, com relação às provas, não tive problema. APS, Atenção Primária à Saúde. A gente, só que aí no Clínico 2, né? O que a gente fez? A APS foi um pouquinho mais, assim, prática, né? Eu gostei bastante. A gente dividiu em vários grupinhos e alguns grupos iam para a UBS, né, para fazer atendimento, e outro grupo enquanto esses grupos iam para a UBS, para ir em pequenos grupos, né, para dar a possibilidade de atender bastante. As outras partes ficavam em sala tendo alguns conteúdos, sei lá, LGBTQIA+,
a questão do negro na sociedade, então a gente trabalha muito isso também, e com relação ao atendimento direcionado para essas minorias também. E assim, eu acho que eu fiz 3 ou 4 atendimentos, tá, gente? 3 ou 4 visitas. E ó, uma coisa que a gente fez que legal. Como é pequenos grupos, né? Então tinha gente que ia em 3, às vezes tinha gente que ia em 2 pessoas, como foi o meu caso, e eu e o João. Então a gente fazia assim. O João fazia, como a gente tinha 2 pacientes por visita, o João fazia um atendimento completo sozinho, fazendo atendimento, fazendo exame físico, marcando tudo no prontuário, e enquanto ele fazia isso eu observava, e depois dava um feedback para ele. Depois eu fazia a mesma coisa, então eu atendia completamente sozinho, tanto o atendimento em si, como também o exame físico, e também passar pro prontuário tudo certinho. Então a gente fazia isso e ele me dava um feedback. Eu achei muito, muito, muito produtivo isso daí, porque deu pra aprimorar algumas coisas ali no atendimento. E eu gostei, olha gente, eu gosto muito assim de atender, muito mesmo. Acho bem legal conversar com o paciente e você não ter aquele atendimento que é um atendimento robotizado, que você simplesmente não olha para o paciente. Eu gosto de fato de conversar e de olhar para ele, de chamar ele para conversa mesmo, para tentar entender o que está acontecendo, construir ali uma narrativa e construir ali também um vínculo com o paciente, por mais que a gente não chegou a fazer a fazer continuação, né, de atendimento, dar continuidade em algum atendimento, né, mas assim, eu achei bem legal. E assim, a gente fazia os atendimentos e depois, no final do semestre, a gente pegava um desses casos que a gente atendeu, que fosse mais interessante, a gente pegava um artigo sobre algum questionamento, algum ponto da consulta que surgiu ali, e a gente montava uma apresentação de caso, de fato, uma apresentação com discussão de caso. Distúrbios da circulação foi o segundo módulo, tá, gente? Então voltamos àquela questão do módulo. Distúrbios da circulação eu tenho mais dificuldade. Foi o que eu fiquei ali, mano. Vamos tomar cuidado aqui para não pegar uma acelera aqui, porque o negócio aqui é complicado. Porque a gente vê púrpura, vê um monte de coisa. A gente vê anemia falciforme, se eu não me engano, foi o primeiro problema. Aí depois a gente também viu hemofilia. Então, é aquela coisa, tá, gente? Aí a gente viu também a questão das trombocitopenias também. Então é aquela coisa, você tem que... Lembra da cascata? Aquela que todo mundo tem medo? Eu já não lembro aqui. Você já não... É pura decoreba, tá, gente? A cascata de coagulação e as vias relacionadas, né? Via intrínseca, via extrínseca e via comum. Então, assim, vocês vão ter que tentar, pelo menos, memorizar os pontos cruciais disso daí. Porque a prova cai muito disso, e para resolver questões você tem que saber muito disso. As questões, né, das provas que a gente faz. E também ao princípio de alguns medicamentos, para você conseguir entender, você precisa disso também. Então acaba que é uma parte crucial, assim, chave da parte de hemato, né? Mas também tem outras coisas muito legais, como por exemplo a anemia falciforme, achei bem interessante, e a parte de hemofilia também gostei, achei legal. E é isso, tá, gente? Então essa parte de hemato foi a parte mais delicada. Só que para morfo, assim, os medicamentos eu também achei difíceis, tal, por causa na parte de fármaco. Na parte de anatomia eu tive um pouco mais de facilidade, por incrível que pareça. Eu fui muito bem, assim, na prova de anatomia. E a parte de vascular eu acho que eu consegui, quando tinha ali as peças pra gente não é no Occidor, na prova prática de anatomia, você tem lá as peças cadavéricas lá, do que você tem que observar, e vai estar lá com um alfinete, alguma coisinha, e você tem que dar o nome daquilo no papelzinho, tudo. E eu consegui bem nessa prova, assim. A parte de patologia, gente, foi tenso, porque é muita coisa mesmo, muita, e muitas lâminas que a gente tem que bater, lembrar da patologia e também identificar aquela estrutura ali. Manifestações imunológicas é o terceiro módulo, que é o último que eu tive antes de entrar de férias, e assim, eu gostei muito. Eu falei, nossa, de novo a gente vai ter imuno, meu, que negócio complicado, porque o primeiro contato que eu tive com imuno foi aterrorizante, mas assim, depois desse contato que eu tive foi muito legal, eu consegui entender mais coisas de imuno que eu não tinha entendido lá atrás, e eu consegui ver a importância disso, assim, a aplicação clínica disso daí. Então a gente viu aplicado para as hipersensibilidades. Problema 1 eu acho que foi hipersensibilidade tipo 1, problema 2 hipersensibilidade tipo 3 eu acho, depois hipersensibilidade tipo 2, depois hipersensibilidade
hipersensibilidade tipo 4, que foi os 4 primeiros problemas, e o último, né, foi a caquexia associada ao câncer, que eu adorei o tema, eu achei muito legal, muito mesmo, foi o que eu mais senti prazer, assim, de estudar, que eu gosto muito de onco. Não foi a minha melhor prova como a prova de psiquiatria, eu acho que a de psiquiatria, até porque o conteúdo era mais, eu acho que era um pouco mais fácil, mas nesse último módulo, ainda assim eu tirei uma nota bem alta, tanto na prova de tutoria, como nas provas de morfo, né? E de morfo, vamos lá, de morfo, a parte de patologia é sempre complicado, né? Porque você tem que memorizar as lâminas, mas eu achei que foi um pouquinho mais tranquilo. A parte de farmacologia, os medicamentos eu achei mais legais até porque são medicamentos do cotidiano, assim, que a gente usa bastante. Vocês com certeza já ouviram falar de prednisona, né? Então, assim, prednisona é algo comum, é um corticoide, e o uso abusivo de corticoide traz alguns prejuízos, então a gente aprendeu muito essa questão também. Então, assim, os medicamentos foram mais tranquilos pra gente. Então, na parte de fármaco, né? Na parte de anatomia eu achei mais complicado, tá, gente? A anatomia nessa daqui pegou um pouco mais, era mais estrutura, tinha algumas estruturas vascular, mas tinha bastante linfonodo, então eu achei mais complicado, é uma partezinha que eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas é isso aí. Semiologia, habilidade semiológica 6. Prova 1, teórica, já vou dizer para vocês que estão prestando não, para vocês que vão começar agora o sexto período, se preparem porque é só ECG, não tem outra coisa, só eletrocardiograma. Então, assim, a prova 1, o que eu diria para vocês o negócio é você estudar muito, assim, chegou antes de começar o sexto período, uma coisa muito interessante que eu fiz de uma forma muito displicente mesmo, eu deveria ter dado uma aprofundada melhor, ou aprendido de fato melhor ali, aprendeu o ECG normal, tá, gente? Você retoma os conteúdos, as bases eletrocardiográficas e depois você vai pro ECG normal. E você não olha apenas isso, apenas o traçado. É importante associar isso daí com a anatomia cardíaca mesmo, ver o que acontece nas fibras de Purkinje, por exemplo, saber de onde que sai o estímulo. Então, assim, é interessante demais para quem vai começar agora a sexta etapa, isso daí na Unicid, ou para quem vai começar ECG, né, sempre é bom. A base do ECG é essa, tá, gente? Qualquer coisa que você pega ali pra frente, tá, que é arritmia, infarto, mano, essa base do ECG é essencial. Então, até recomendar para vocês aí que tem dificuldade, tem um livro chamado ECG Essencial, que é muito bom, tá, gente? As aulas do jaleco clínico também de ECG são muito boas, compensa muito. E é isso, para quem tem dificuldade nessa parte. E foi assim, eu não fiz muito isso, então eu sofri um pouco nesse início. Mas depois eu peguei, assim, todo final de semana, eu falei, todo final de semana é compromisso meu pegar o domingo, pelo menos o domingo, bastante tempo do domingo para estudar ECG. Então todo final de semana eu tenho que estudar ECG. De preferência, sábado e domingo. Quando não der sábado e domingo, domingo. E eu fiz isso. E eu consegui melhorar muito, assim, e começar a entender, né, ECG. E tanto que na P1, eu acabei, assim, a minha expectativa era tirar pelo menos sabe o que é na P1? E eu acabei tirando 6,5, com possibilidade de tirar mais, porque eu comi bola em algumas questões, mas tá ótimo. E... Então o que a gente viu? A gente viu, como eu falei, né, infarto, você conseguir detectar as lesões também, tanto infarto com supra ou sem supra, e a gente viu também a questão das anginas, né, angina estável, angina instável, e também a gente conseguir saber identificar essas lesões no ECG a partir das derivações. Então, assim, achei bem legal essa parte. E depois a gente viu as taquiarritmias, então a gente viu taquisupra, taquiarritmia supraventricular, a gente viu também taquicardias ventriculares, a gente também viu, e a gente também viu extrasístoles. Então, assim, é muito rico de conteúdo. Assim, são poucos tópicos, mas dentro de cada tópico tem muita coisa. Então, assim, apesar de ser bem complicado, assim, você identificar os padrões, tudo, eu achei bem mais fácil do que no quinto período, tá, gente? Bom, a parte 2 de semiologia P2, né, que vem a prova 2, é só procedimento, que eu achei uma delícia. Então, assim, a gente primeiro viu acesso periférico, depois a gente viu acesso central, coleta de gasometria também, e a gente chegou a fazer acesso supraclavicular, né, e também pela jugular interna, você pegando
pegando acesso central, né? E deixa eu ver mais qual. A gente viu vários. Mas aqui eu tô falando as vias, tá? Via posterior também, então tem toda uma técnica para você conseguir atingir. Ainda bem que isso daí você utiliza alguns equipamentos que acabam ajudando para você fazer esse tipo de acesso, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Mas é isso aí, deu tudo bem. Também, a gente também viu sonda nasogástrica, sonda nasointeral, sonda vesical, tanto de alívio como de demora. E a gente viu também, tanto assim, sonda vesical, tanto para masculino como para feminino, tá, gente? A gente também viu toracocentese, né, que é punção torácica para você, por exemplo, extrair ar de um pneumotórax hipertensivo num trauma, etc. A gente viu punção lombar para fazer a coleta do líquido cefalorraquidiano. E, por último, com chave de ouro, aquilo que todo estudante de medicina quer aprender, que é fazer intubação orotraqueal, que eu achei muito legal e muito fácil, gente. Por incrível que pareça. Óbvio que não é uma via difícil, né? Mas boneco ali, facinho, mas só que de qualquer forma achei fácil, assim, achei bem legal. E fui bem, a P2, a prova 2, eu tirei 9.2. Então assim, eu me preparei bastante para chegar ali no final e não depender tanto do ósseo. Eu precisava fazer 1.7 só no ósseo, eu fiz muito mais do que isso. Raciocínio clínico, gente, é uma matéria, assim, eu gosto, mas também é uma matéria que às vezes me dá um pouco de dissabor. Porque assim, você fica naquela, né, para chegar no diagnóstico, não é simples chegar num diagnóstico, mas eu achei bem legal, assim, dessa daqui que, deixa eu ver, pegar nos de adultos, tem coisas bem prevalentes. Então a gente viu pneumonia, a gente viu DPOC, choque, né? Então assim, tanto distributivo como choque hipovolêmico, como a parte do choque séptico também. Então assim, a gente viu muita coisa, ou choque cardiogênico, ou choque obstrutivo também. Então a gente viu vários choques, a gente viu síncope também. E não é que assim, o professor ele deu para vocês verem. Não é assim, gente. A gente recebe na habilidade de raciocínio clínico, a gente recebe um caso de fato, e a partir daquele caso a gente tem que ver quais são os sinais, etc. Identificar algumas coisas ali que estão alteradas, e a gente vai lá e aponta um diagnóstico. Então a gente tem pequenos grupos que a gente faz isso e a gente raciocina junto. E assim, você pode errar o diagnóstico, né? Normal, acontece também. Mas tem uma linha de raciocínio para você conseguir chegar o mais próximo ou acertar de fato. Depois, raciocínio pediátrico, a gente viu linfonodomegalia, que é muita decoreba, que são as doenças exantemáticas também. Então a gente viu também obesidade, a gente viu bastante coisa assim de pediátrico. Nas duas provas eu fui muito bem, tá, gente? Então eu gostei bastante. Práticas clínicas. Práticas clínicas a gente vai de fato fazer ambulatório. Então é mais uma parte de estágio que a gente tem aí. E essas práticas clínicas eu achei bem legal. São 3 estágios que a gente rodou. Então primeiro eu comecei com pediatria. Na pediatria, tipo, eu fiquei um pouquinho mais tranquilo, assim. Eu atendi, participei e tudo. Mas eu acho que eu fiquei um pouco mais de boas, assim, observando um pouco mais, mas também atendendo nesse daí. E a gente a gente rodou vários setores lá do hospital pediátrico do Darcy Vargas, e eu achei bem legal. E a prova eu achei um pouco mais difícil desse daqui, de pediatria. Depois a gente foi pra GO, então a gente foi pra ginecologia e obstetrícia, aí eu já fiz bastante coisa nesse daí. Consegui fazer Papa Nicolau sozinho, então fiz os exames de mama também, normal, esse daí já tinha feito no outro, e a gente também fez as manobras obstétricas nas pacientes obstétricas ali, então deu pra fazer muita coisa aqui no DGO, e foi o que eu tirei a maior nota, né, eu tirei 9.2, se eu não me engano também, nesse daqui, e no último estágio, que foi o que a gente foi agora, foi o de clínica médica. Também muita autonomia, eu gostei bastante. Nesse daqui de GO, a gente fez ali no Leonor Mendes. E agora o de clínica médica a gente fez no Padre Bento, em Guarulhos. E assim, nesse daí deu pra praticar bastante coisa. A gente tem bastante autonomia, a gente faz o atendimento todo ali. E a gente tem acesso aos prontuários dos pacientes pra gente ver ali, etc. E eu achei bem legal. Bom, gente, o vídeo era esse, foi mal. Eu falo demais. Pro sexto período é isso, né? Agora eu posso dizer de fato que eu sou meio médico, né? Mas é isso, tá, gente? Peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. E me sigam lá no Insta, tá, gente? No Insta eu posto muita coisa da faculdade, muita coisa mesmo. Tô de férias agora, mas agosto tô retomando aí. E trago muita coisa da faculdade pra vocês. E aqui no canal eu também trago coisas do Enem. Então, pra quem presta Enem, pra quem tá prestando medicina, pra quem gosta de Medvlog também, eu posto muita coisa aqui também. Mas segue lá no Insta, tá? É nóis. Sucesso. Tchau.